tinha como ser diferente, um programa todinho sobre uma real história. Vamos então à continuação dessa triste matéria. Eu dando um desesperei, mas tem hora que parece que eu vou entrar em pânico. Essa sua matéria já pode ter até um nome, Pânico na TV. Sabe? Só que é um pânico na realidade da vida, no cotidiano que eu vivo dia a dia. Tem dias que me dá vontade de pegar uma colchonete, um papelão e dormir lá na rua. Eu tenho inveja. Quem mora na rua vive melhor do que eu. Dorme melhor que eu. Há muito tempo que eu não tenho sono do justo. Mas isso não eu não tenho como separar. E sabe o que ela falou pra mim? E ela não tem um pouco de pena de mim, me explora por causa que eu tenho os bichos? Não, o que a senhora falou pra mim ontem? Falou, a gente vai conseguir doação, vamos conseguir ajuda. Ela falou, doação de ração, eu não quero dar eles não. Não foi? A senhora não falou? Não posso. Porque a senhora não quer se separar deles, né? Se eu morrer, eles vão sacrificar ele. Eu não vou morrer agora não, Deus quiser. Mas não? Então vai ser o fim. O meu fim, quando for meu fim, vai ser o fim dele. Porque ninguém vai ficar. Tem muitos bonitinhos ali, sabia? Muita gente largou aqui, falou que era pra mim ficar, que ia viajar, nunca mais. Gente, mas ó, isso pra mim é crime. São criminosos como qualquer outro que entra, rouba e mata. Fazer isso com uma senhora, abandonar animais, olha, não tem vergonha, não. Você tem que ter vergonha na cara, chegar aqui e abandonar. Ajuda essa senhora. Ali, ajuda, faz o seu papel como cidadão. Pelo amor de Deus, eu não tenho paciência pra isso. Eu botei aquela tábua ali pra dificultar um pouco, porque meus cachorros não matam. Pode jogar filhote ali, que eles não matam não, eles vão juntar tudo em cima. A senhora tem que pular o portão, né? Pra sair. Não tem, se eu abrir ali vai sair isso tudo. Tu já pensou, eu saio de casa, chego e saio, tenho que pular o próprio portão da minha casa? Eu não tenho direito de entrar livre na minha casa? Não, a senhora não pode mais viver assim. Não pode, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque só doar ração também não vai resolver o problema dela. Algum órgão, prefeito, alguém tem que fazer alguma coisa. Isso não é vida, nós não podemos permitir que a dona Elza fique assim. Meu Deus! Não dá, dona Elza. A gente precisa botar a boca no trombone, precisa mostrar. Não tô fazendo sensacionalismo, não tô chorando aqui, não estou fingindo. É muito triste. E quem ama os animais sabe o quanto a gente sofre. Pra que eu tô aturando isso? Por eles. Eu não tenho filho, não tenho neto, não tenho nada. Podia estar morando num lugar por aí sozinho, ou igual todo mundo falou, vai fazer excursão. Falava assim pra mim, bota sua irmã. Tinha minha irmã paraplégica, ela morreu. Ela faleceu no dia 10 de agosto. Eu tratei dela há 20 anos com esses cachorros também. Então, quer dizer, paguei plano de saúde, fiz tudo isso aí de madrugada. Por isso que eu tô nesse estado também. Aí, mas eu vou melhorar, Deus quiser. Eu parei de fumar. Parou? Ah, muito bem. Olha só, né? Uma lição de vida. Ainda fala, vou melhorar, vou viver, quer viver e cuidar dos animais. Aí, tinha minha irmã também, né? Quer dizer, eu tinha que cuidar disso tudo, era um problema pra mim ficar no hospital com a minha irmã, um problema aqui, problema ali. Mas eu fui aguentando. Eu tô aguentando, setembro, né? Dona Elza, a senhora ganhou... Que triste. Mais uma amiga e uma pessoa que vai estar do lado da senhora. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar do lado da senhora. Eu prometo. Os vizinhos reclamam? Não, mas não da água, não. Dos latidos da senhora? Não, tem alguns que implicam com eles ali, mas eu me dou com tanta gente aqui que eles tentaram fazer até um baixo-assinado e não conseguiram. Mas ajudar também a senhora ninguém ajuda? Não, ninguém ajuda. Dona Elza, eu acho que não tem nem mais o que falar. Eu acho que ficou aí o recado, a situação da Dona Elza. E eu espero, do fundo do coração, que as pessoas assistam e cada um faça a sua parte. Porque eu vou sair daqui, vou para